Olá, boa tarde a todos. Sou Marcos Queiroz, artista orientador das oficinas culturais de Caraguatatuba. Bom, na minha aula de hoje vou falar um pouco sobre a comédia dell'arte. A origem exata desta forma de comédia é desconhecida. Alguns a reconhecem como herdeira da festa Atelanas, assim chamadas porque elas eram realizadas na cidade de Atela, na Península Itálica Meridional, e era feita em homenagem a Baco. Muitos dizem as fabulae atelanas, ou farsas populares, burlescas, grosseiras, eram uma das modalidades de comédia da antiguidade romana. E a comédia dell'arte, muitos também dizem que ela é uma forma de teatro popular que apareceu no século XV na Itália e se desenvolveu posteriormente na França, permanecendo até o século XVIII, quando da reforma godaniana da comédia. A comédia dell'arte veio se opor à comédia erudita, também sendo chamada comédia ao improviso. Suas apresentações eram realizadas nas ruas, praças públicas e as companhias eram itinerantes e possuíam uma estrutura de esquema familiar. A grande diferença entre a comédia dell'arte e o teatro que estava sendo produzido na Renascença é justamente o caráter popular que ele possui. Ou seja, enquanto o teatro renascentista estava apoiado nos ideais clássicos, a comédia dell'arte ela esteve sempre oposto ao modelo erudito. E como as peças de comédia dell'arte utilizavam sempre o mesmo número de atores, surgiram as companhias de teatro. A primeira companhia conhecida foi a I Gelosi, Os Ciumentos, fundada em 1545 por 8 atores que obtiveram sucesso em suas carreiras artísticas e conseguiram viver exclusivamente do teatro. E a partir desse momento surgiram os atores profissionais. E são desse período os primeiros personagens caracterizados, criados por Angelo Belco, que foi um dos grandes escritores desse estilo. Suas peças foram adaptadas e reutilizadas após muitos anos. Ele também foi um grande ator. Fazia o papel de Rusatane, um camponês gordo, preguiçoso e muito grosseiro. Muitas companhias de teatro fizeram sucesso atraindo o público, até mesmo os da alta classe. As companhias que mais se destacaram foram a Gelosi, a Confident e a Fedeli. E ao chegarem a cada cidade, eles pediam permissão para se apresentar nas suas carroças ou em pequenos palcos improvisados. Os atores seguiam apenas um roteiro simplificado e tinham total liberdade para improvisar e interagir com o público. Enfim, eles não seguiam um roteiro assim ou um texto. Não, eles chegavam numa cidade simplesmente e eles vivenciavam, né, o dia, o andar das pessoas, as formas de falar, as formas de se relacionar, e eles traziam, né, para o improviso deles esse tipo de arte. Os grupos de atores itinerantes montavam um palco ao ar livre e proviam divertimento através do malabarismo, acrobacias e, mais tipicamente, peças de humor improvisadas, baseadas num repertório de personagens pré-estabelecidos e num roteiro descrito das cenas. Essas trupes, ocasionalmente, atuavam na parte de trás de uma carroça de viagem, embora fosse mais comum utilizarem o carro Thespis, que é um tipo de carroça que ele tinha todo o aparato de um palco. Ele era uma carroça grande, então eles montavam os cenários deles, né? E era bem mais comum esse tipo de veículo para eles fazerem essa apresentação, porque ele é um teatro móvel, né? Antigamente era assim o teatro, as trupes elas não tinham o seu local fixo, o seu auditório. Não, o auditório deles era onde eles paravam aquela carroça e eles apresentavam, eles faziam com que o público desse risadas, enfim. Era assim que eles faziam, assim que eles levavam a arte deles. As apresentações eram improvisadas em cima de um estoque de situações convencionais, tipo adultério, ciúmes, velhice, amor. E esses personagens, eles englobavam o ancestral do palhaço moderno. O diálogo e a ação poderiam facilmente ser atualizados e ajustados para satirizar escândalos locais
da cidade onde eles estavam apresentando naquele momento, eventos atuais ou manias regionais, manias de moradores das cidades, de comerciantes, misturado com as piadas e bordões que eles já tinham dentro do roteiro deles, né? E os personagens eles eram identificados pelos figurinos, pelas máscaras e até objetos cênicos, como o porrete, os lazes, o colchete também são usados. E as principais personagens da Commedia dell'arte são Arlecchino, Colombina, Pantalone, Brighella, Pedrolino, Policinello, Dottore, Capitano, Orazio e Isabella, ou namorado e namorada. E na trama tradicional, o inamorati, ou os enamorados, eles querem se casar, mas um ou mais velhos estão impedindo-os de se casar. Então eles precisam de um ou mais zani para ajudá-los. E tipicamente termina tudo bem com o casamento dos enamorados e o perdão por todas as confusões causadas. Há inúmeras variações dessa história, assim como há muitas que divergem completamente dessa estrutura, como uma famosa história em que o Arlecchino fica misteriosamente grávido. Então, eles brincam, eles levam a emoção através do riso e eles trabalham, né, com o que eles têm naquele momento. E a Commedia dell'arte ela é maravilhosa porque ela traz o estereótipo do palhaço, do mímico, do malabares, enfim, tudo que você pode utilizar no dia a dia do teatro, da sua arte, eles utilizam ali. E como vocês viram, como vocês perceberam, eles não utilizavam um auditório. O auditório deles era onde ele conseguia encostar a carroça deles, numa praça, enfim, numa rua. E eles pediam licença, né, para poder estar fazendo o trabalho deles. E com isso eles levavam a arte, eles levavam a mensagem deles, seja trazendo algo da onde eles estão, porque enquanto eles estão montando o cenário, enquanto eles estão buscando informação na cidade, eles começam a pesquisar os tipos de coisas aleatórias que vão acontecendo, ou que acontecem, ou se eles escutam algo engraçado que aconteceu com alguém da cidade, eles se apropriam dessa informação e traz para dentro do teatro, para dentro da sua arte e trabalha, né, a comédia dentro do que a Commedia dell'arte possibilita. Então, isso é maravilhoso na Commedia dell'arte e eles trabalham com máscaras assim maravilhosas, os figurinos são maravilhosos e pesquisem, caso vocês queiram mais informação, que queiram conhecer mais a fundo a Commedia dell'arte. Vão atrás dessa informação e espero que tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula eu vou voltar falando mais sobre os personagens da Commedia dell'arte. Eu falei o nome de cada um deles agora há pouco, né? Mas eu vou trazer detalhadamente o estereótipo de cada personagem, qual é a função deles dentro da Commedia dell'arte. Espero que tenham gostado. Boa tarde para todo mundo. Nos vemos então na próxima aula. Namastê.